brincadeirinha aí, ó. Vamos ver quem é capaz de dizer o que tem em comum mulher de burca, Bin Laden e axioma paradigmático. Vamos ver quem acha alguma coisa em comum. Mulher de burca, Bin Laden e axioma paradigmático. Todo mundo já sabe o que é axioma paradigmático. Todo mundo sabe o que é uma mulher de burca. E todo mundo sabe quem é Bin Laden. O que eles têm em comum? Está escondido. Não dá para ver. Quem falou? Você? Parabéns, parabéns, parabéns. Exatamente. Os três se escondem. Os três não estão jamais explícitos nem escancarados, muito pelo contrário, eles estão implícitos, escondidos. Cabe ao analista paradigmático olhar para uma frase qualquer, por exemplo, interpretação de sonho, e flagrar dentro dessa frase qual o axioma mandante. De sorte que o analista paradigmático ele pode ser comparado ao nosso legendário Sherlock Holmes. E o que aconteceria se o axioma não estivesse implícito, escondido? Aconteceria isso daí, ó. Veja bem, aconteceria isso daí, a mulher fazendo striptease, tirando a roupa. Se você tivesse que tirar a roupa, a indumentária, a vestimenta do axioma de um paradigma, você teria que fazer com que o paradigma realizasse um striptease na tua frente. Vamos imaginar que um deputado qualquer crie lá no Congresso uma lei obrigando que o profissional da área passe a justificar a aplicação de psicoteste citando o axioma mandante daquela prática. Porque, veja bem, a prática está no fim da linha, a praxis. A praxis está depois da teoria, e a teoria está depois do axioma, e o axioma está depois do paradigma. Então, se essa lei existisse, a partir de hoje, o profissional que aplique psicoteste é obrigado a citar o axioma mandante. É obrigado a fazer com que o axioma que manda, que comanda a possibilidade daquela prática faça um striptease perante o cliente. Então, nesse caso, seria mais ou menos assim, ó. Itajaí presente, viva! Nossa, bem-vindas, bem-vindas. Essas fizeram uma viagem longa. Bastante. Nossa. Nós estamos começando. Eu estou raciocinando que o axioma paradigmático, ele não faz striptease, ele está sempre implícito. Eu acabo de perguntar para a turma, e aí nós temos já uma psicóloga, supondo que, me permitam, em homenagem a elas, Sim, claro. eu vou só retroceder alguns quilômetros nelas. Supondo que um deputado cria uma lei obrigando o profissional da área da psicologia, psiquiatria, etc. e tal, sempre que for aplicar um psicoteste, a declarar qual é o axioma mandante. Então, nesse caso, o profissional da área ele teria que mais ou menos dizer o seguinte para o cliente dele: em nome do poder a mim conferido pelo axioma do observador olimpiano, eu decreto que o cavernícola seja aprisionado com as algemas semânticas do estigma de esquizofrênico. Você está vendo isso hoje na prática do psicoteste? Não. Alguém já viu isso hoje aqui nessa sala? Porque Michel Foucault já viu. Mas nessa sala alguém já viu, já se sentiu na situação de estar sendo algemado quando recebe um psicodiagnóstico? Não. Por quê? Porque nós
não fomos treinados em nenhuma universidade brasileira a fazer análise paradigmática. Nessa aula, nós vamos receber um treino para conseguirmos enxergar, além da burca, a mulher pelada, além da caverna do Afeganistão, o Bin Laden escondido, além de inúmeras práticas vigentes, o axioma mandante. Então, já deu para ver que o tema da nossa aula hoje será observador olimpião. Agora, uma caixa de bombons que o Gava vai comprar no intervalo, nós vamos sortear entre quem acertar essa resposta. E vamos ter que comprar aí no Americano essa caixa de bombom. Nós vamos sortear. Eu espero que vários acertem essa, né? Tendo saúde, o que é melhor que sexo, dinheiro, comida, o Elson está proibido de palavra. A pergunta é, tem alguma coisa melhor do que sexo, dinheiro, mulher bonita, riqueza, vida mansa? Tendo saúde, depois da saúde. Melhor do que a capacidade de criar. Melhor do que a atividade cerebral. Tem coisa melhor do que tudo isso? Tem, liberdade. Diga. Liberdade. Liberdade. Consciência. Tem coisa melhor do que liberdade? Pior que tem. O pior que tem. Bom, economizamos o dinheiro então, Gaba. Não haverá gasto extraordinário com caixa de chocolate. Veja, o que é melhor do que tudo isso é pura e simplesmente. Pura e simplesmente. Pura e simplesmente o poder. Agora a segunda pergunta vocês vão acertar. E por que o poder é melhor do que tudo isso? Porque a partir do poder você consegue tudo. Entendeu? Você tem poder, você tem mulher, você tem dinheiro, você tem carro, você tem tudo. Quem é da área da psicologia, quem já se sentou em banco de ciências humanas, aprendeu que o grande tabu da psicologia, qual é que nós aprendemos? Bom, no meu tempo eu aprendi, vocês são mais jovens. Mas o que vocês aprenderam? Qual seria o grande tabu da psicologia? Pessoal jovem já não aprendeu, mas no meu tempo o professor ensinava que o grande tabu da psicologia sempre foi o sexo e que Freud teve o mérito de desacralizar o sexo. Uma impiedosa, vergonhosa, grandiosa mentira. A partir de Hipócrates, século III a.C., o sexo, a libido, ficou consagrada com a autoridade do pai da medicina, como o único provedor aceito para a energia do pensamento. Os grandes tabus foram, os grandes tabus, na realidade, das ciências humanas, foram dois. Um é o cérebro, que não é objeto desta aula. Mas os pioneiros que falaram em cérebro foram parar na cadeia. E o tema dessa aula é realmente o grande tabu, o poder. O poder é algo que todos desejam e todos temem falar explicitamente. E quando alguém estuda poder, como o pessoal do PT, a gente acha que aquilo é um absurdo. Eu, apesar de detestar pessoalmente o MST, eu tenho grandes amigos no PT, deputado Anselmo Machons, o Padre Roque, etc. e tal. Os dois já apresentaram um projeto defendido pela neurologia no Congresso Nacional, mas eu já vi como funciona a aula, por exemplo, de poder para o pessoal do MST.
Então você tem que conhecer as leis do poder. E por que nós precisamos conhecer as leis do poder? Porque há uma relação umbilical, íntima, entre poder e saber. Eu até diria que poder e saber são as duas faces da mesma moeda. Agora, mais do que aprender as coisas teóricas, o objetivo da aula é que, no final do dia de hoje, a maioria de nós consiga ler uma frase vinculada ao PPP e, aqui está, o mandante dessa frase é o axioma do observador olimpiano. Nós vamos ter, inclusive, exercícios, né? Sexo nunca foi tabu, só se falava em sexo e em nada mais. Como afirma Michel Foucault, o objetivo de reconduzir o sexo para a esfera da psicologia era apenas criar um posto de pedágio, permitindo a cobrança de honorários para reexplicitar o que sempre foi explícito. Vamos então penetrar no recinto sagrado do poder, o grande tabu. Até eu gostaria de perguntar, logicamente há filósofos na sala, quem já estudou em algum ambiente universitário o poder? Quem já estudou o poder? Como estão vendo? Está aí a prova do tabu. Está aí a prova do tabu. Vamos conhecer o poder. Nós vamos então fazer uma análise paradigmática do observador olimpiano, que é o olimpiano é o cientista do paradigma vigente do mecanicismo, do paradigma vigente do PPP. E também vamos, no final da aula, conhecer o noarbiologista, o cientista da noarbiologia. O cientista da noarbiologia desce do Monte Olimpo para adquirir a qualidade do cientista holocentrado. Só estou apresentando a vocês, esses são os personagens. Vamos conhecer as características. Nessa aula, eu gostaria que cada um de nós entendesse que nós estamos falando de exercícios de visão com lentes axiomáticas neurológicas. Mais do que ouvir as simplórias explicações lógicas que eu vou fornecer, procure usar essas simplórias explicações dentro da análise paradigmática. Vamos começar falando das duas grandes categorias de poder. O poder macrofísico é o poder que existe entre o Estado e o cidadão. E durante muito tempo se pensou que, aliás, não se pensou nada, não se estudava o poder, mas os primeiros estudiosos do poder imaginavam que o único poder existente fosse o macrofísico, ou seja, o poder do Estado sobre o cidadão. Hoje, o tema da nossa aula vai ser exatamente não o poder macrofísico, mas sim o poder microfísico. Do que estamos falando? Para compreender poder, nós vamos começar procurando entender o que é uma relação de amizade. Em que consiste uma relação de amizade? Quando você deseja saber se o teu amigo é um amigo legítimo ou não, a partir de agora, confira se ele preenche todos os requisitos da relação de amizade. São requisitos da relação de amizade: a camaradagem, a coparticipação, a reciprocidade e a tolerância. Quando não há tolerância, quando você apresenta um ponto de vista para
para alguém que você considera, é meu parceiro, é meu amigo, e esse alguém responde com alguma mágoa ou com alguma tentativa de firmar uma posição fora de contexto, entenda, não há uma relação de amizade. Na relação de amizade, esses 4 ingredientes têm que estar presentes todos e simultaneamente. Por quê? E agora você vai entender o que é poder. Faltando qualquer um desses elementos, deixa de existir a relação de amizade. Passa a existir uma relação de poder. Dá para refletir bastante sobre isso, né? Inclusive podemos começar a verificar dos nossos amigos quem realmente é nosso amigo. Porque aquele amigo que quer se impor, ele não é nosso amigo. Ele está conosco numa relação de poder. Isso posto, eu acho que vou oferecer para vocês uma definição de poder muito simples e ao mesmo tempo muito completa e muito abrangente. Poder é um relacionamento não pautado pela amizade. Ponto final. Em que uma vontade se impõe a outra, isso daí é consequência. Poder é todo e qualquer relacionamento não pautado pela amizade. Ou poder é todo e qualquer relacionamento no qual um dos 4 ingredientes da amizade está ausente, um ou mais de um. Poder é o relacionamento não pautado pela amizade. Vamos agora conhecer as principais leis do poder. As 3 principais leis do poder são a confrontação, a relatividade e a expansão. Confrontação, relatividade e expansão. Já vou explicar do que estamos falando. Eu estou fazendo assim um introito para conhecermos poder, para você depois perceber como estamos sendo manipulados. E eu pensava que fosse sabedoria. É esperteza, não sabedoria. Mas nós todos aqui nessa sala fomos e estamos sendo manipulados, e todos nós, excetuando eventualmente o Dr. Elson, com o devido respeito, até pagamos preços elevadíssimos em graduação e pós-graduação para, né? Que bom, eu adoro, eu sou masoquista. Me engane mais ainda, por favor. A minha tarefa hoje é mais ou menos oposta. Por dentro do poder. Vamos traduzir o nome das leis do poder em conceitos que todos aqui absorvem com facilidade. Primeiro, todo o poder tende a expandir-se infinitamente. Anote e observe esse detalhe. E à medida que você for conhecendo os meandros do poder, você vai ver que isso não é um exagero, que é assim que funciona. Todo o poder tende a expandir-se infinitamente. O único limite da expansão do poder é a confrontação. Então, todo o poder tende a expandir-se infinitamente, até a confrontação. Não havendo confrontação, a tendência do poder é a avalanche, o tsunami. Em decorrência disso, todo o poder que se expande se defronta. Está claro? Citei na última aula as confrontações que a neurologia começa a enfrentar. Eu pergunto para vocês,
Por que que a ergologia está enfrentando essas confrontações? Por que que o CRM está confrontando, não a ergologia, mas um ergologista? Porque, evidentemente, a ergologia está se expandindo. A confrontação é um fenômeno natural. Todos os que estão nessa sala devem saber, devem conhecer que à medida que nós vamos nos expandindo, nós vamos expandindo também a nossa área de confrontação. Quem tem medo ou não gosta, não fique nesse time, porque esse time vai jogar contra o PPP. É assim que funciona. Mas, por outro lado, espere um pouco aí. Guarde essas informações até mais alguns minutos da minha aula, onde você vai ver que armas poderosas nós temos. Vamos ilustrar esse exemplo com algo fora da ciência, com democracia e ditadura. O que é democracia? É um sistema onde existe uma multiplicação de polos difusos de poder. Isso é democracia. Então, o que são polos difusos de poder? Num sistema democrático, você tem o poder legislativo, independente, o executivo, o judiciário, o poder da imprensa, o poder das ONGs, os poderes difusos em milhares de entidades, o poder da universidade, o poder das corporações, o poder dos profissionais, o poder das empresas, o poder do dinheiro, o poder do exército, o poder das empresas e por aí afora. Isso é democracia. Porque a tendência do poder é expandir-se. Se você não tem uma proliferação de polos de poder, o que você tem? Você tem uma coisa chamada ditadura. O que é ditadura? É a destruição gradual de polos de poder. Dá para entender? Destruição gradual de polos de poder. Como é que você destrói polos de poder? Do privado para o Estado e do Estado para o ditador. Ah, é uma grande mina de cobre. Eu vou estatizar. Isso passa a ser propriedade do Estado. Ok? Ah, aquele canal, estou falando do Hugo Chávez, até para pegar um exemplo concreto, né? Aquele canal de televisão me incomoda. É um poder que me incomoda. Eu vou fechar. Aqui, bom, quando um governante consegue censurar a imprensa, pronto. A ditadura está começando, nós tivemos isso aqui no Brasil. A ditadura no Brasil, a característica dela, a ditadura foi de direita, mas a ditadura de direita foi feita por direitistas inteligentes. Eles começaram a estatizar. Lembra? Até o hotel, até o grande hotel lá de Blumenau foi estatizado. Por quê? Você vai enfraquecendo o poder dos polos econômicos e você vai fortalecendo o poder do Estado, num primeiro momento. Aí, num segundo momento, a tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, ela vai se enfraquecendo, nomeando ministros. Todos os ministros do Supremo estão aqui, ó, na palma da minha mão. Tá certo? Ok? Todos os deputados e senadores foram comprados com dinheiro de petrodólares. Então hoje eu tenho um monte de Paulos Malufes aqui na... Paulo Maluf, um anticomunista, para valer, votou favoravelmente ao ingresso da Venezuela no Mercosul. Por que você acha que um cara anticomunista como ele votou com dinheiro? Apenas com dinheiro, com mensalão. E no terceiro momento, do Estado para o ditador. Então você vai chegar no momento em que está enfraquecido e agora l'état c'est moi. Eu sou o Estado. É assim que funciona a ditadura política.
não há diferença entre ditadura política, entre concentração de poder e abuso de poder na política, não há nenhuma diferença com o mesmo fenômeno que acontece dentro do campo das ciências humanas. Nenhum. Nenhum. Por isso até que eu citei o exemplo da Venezuela. Nós agora vamos falar de eficácia do poder. Nós temos que analisar dois tipos de leis totalmente diferentes um do outro quanto à sua eficácia. As leis podem ser classificadas em leis tácitas ou implícitas e leis escritas ou explícitas. A lei tácita é a lei de poder que se baseia no boato, no não dito, no implícito. Ao passo que a lei escrita, como o próprio nome diz, é uma lei escrita e no momento em que ela se torna uma lei escrita, ela se torna, por mais cruel que seja, ela se torna ao mesmo tempo limitativa do seu grau de crueldade. Eu vou citar até um exemplo. O Index Librorum Prohibitorum, utilizado na época da Inquisição, foi uma peça negra na história da humanidade. Todavia, a partir do momento que o teu livro, como o livro do Giordano Bruno, foi inserido entre os livros proibidos, ou seja, era um crime, você poderia ser preso e condenado à morte, se fosse pega lendo um dos livros constantes daquela relação. É bárbaro? É, mas qual é a vantagem da lei escrita? Ela pode ser revogada com outra lei escrita, correto? Tanto que o Index Librorum Prohibitorum foi finalmente revogado há poucos anos atrás, mas foi revogado. Ao passo que a lei tácita, você não tem como revogá-la. Vamos virar a página e vamos fazer, aí eu peço que vocês façam um pequeno exercício transformando uma lei explícita em tácita e vice-versa. Por exemplo, página 8, transforme leis explícitas em implícitas e vice-versa. A número 1. A bruxa usou meu falo para encantar a filha do ferreiro. Isso era o cara chegava 3 horas da manhã em casa, entendeu? 3 horas da manhã em casa, cara casado, e falava para a mulher: meu Deus do céu, você veja só, de novo, né? A bruxa usou o meu falo para encantar a filha do ferreiro. E toda a sociedade acreditava. E a mulher: coitadinho do meu menino, eu vou te benzer para ver se você não é mais. Como é? Para ver se você não mais vai ser encantado. Como é que você transforma, Rinaldi, essa lei tácita numa lei explícita? Ou quem sabe como dizer isso de forma explícita? Ninguém? Tá, eu vou dar a partida então. Quem é casado está proibido.